Olá, bom dia a todos. Eu sou o Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro começa agora aqui na Band com as seguintes manchetes. Daqui a pouco, muitos detalhes sobre o nosso Seder no Liessim. No Comunidade na TV, vamos hoje aprender a fazer o bolinho Kneidler de farinha de matzah. Já já você vai ver aqui no Comunidade na TV. Saiba tudo sobre o lançamento do livro Mengele me condenou a viver, sobre a vida de Alexander Heinrich Lacks. Não perca ainda nessa edição. No programa de hoje vamos falar sobre liberdade. Você já parou para pensar o que a liberdade representa para você? Nesta semana, os judeus comemoram Pêssar, a festa da liberdade. E por que liberdade? Neste período, o povo judeu lembra a saída do Egito, onde eram escravos, para a terra de Israel. É do Egito que os judeus tiram muitos ensinamentos para a vida. A festa começou sexta-feira e vai até o dia 14 de abril. Pêssar tem como objetivo perpetuar a história para que as gerações se lembrem sempre que foram, um dia, escravos no Egito. E que assim, com esta lembrança, todos tenham em mente a eterna lição de saber como tratar aqueles que estão em dificuldade e entender melhor o valor da liberdade. Liberdade representa a vida, representa tudo, a vontade de querer fazer e não ter que depender de ninguém, fazer aquilo que eu quero fazer. A gente quer ser uma pessoa com inteira liberdade e fazer exatamente aquilo que deseja. Eu acho que liberdade é cada um ter as suas escolhas sem discriminação, sem preconceito. Passados centenas de anos da libertação do Egito, poucos param para pensar o quanto a liberdade é preciosa. Liberdade tem vários significados. Segundo a psicóloga Rosa Ana Steinschneider, ser livre é determinante na vida de uma pessoa. Ser livre é você ter lucidez no momento das suas escolhas. Lembrando que lucidez vem de luz, de iluminar esse momento para você mesmo. Ter mais consciência, ter mais sensibilidade, ter mais percepção, para que o seu caminho seja realmente seu e não escolha de terceiros. Ainda para Rosa Ana, somos escravos da liberdade até hoje. Somos escravos dos nossos medos, somos escravos da nossa aparência, somos escravos da nossa imagem superficial, do tempo, da moda. Somos escravos diariamente de muitas coisas. Mas para a religião judaica, liberdade não significa fazer tudo o que se deseja. Quem faz tudo o que quer, de acordo com o judaísmo, é escravo das próprias vontades, ou seja, não domina os seus instintos. O verdadeiro conceito de liberdade, nos ensina o Rebbe, significa a pessoa estar livre para ter o poder e escolha de satisfazer as vontades da sua neshama, da sua alma, de fazer o que é a vontade de Hashem. Muito pelo contrário, não estar limitada e obrigada aos seus desejos e prazeres, mas muito pelo contrário, ela é dona dos seus impulsos e instintos e ela faz o que ela entende, o que a Torá nos ensina, que é a vontade de Hashem. Mas para o povo judeu não basta a sua liberdade. Ele quer, seguindo sua ética, leis e preceitos, que toda a humanidade seja livre e possa construir um futuro melhor. Como disse certa vez o rabino Israel Meir Lau, ex-rabino-chefe de Israel e sobrevivente do Holocausto, se referindo à liberdade dos etíopes, hoje presentes em grande parte em Israel. O Estado judeu é o único na história a ter retirado um povo da África não para se tornarem escravos, mas sim homens livres. Que todos os povos sejam livres, hoje e sempre. Por que essa noite é diferente de todas as outras? Porque antes éramos escravos e agora somos homens livres. Pêssar, a festa da liberdade. Aguardem, daqui a pouco, muitos detalhes sobre o nosso Seder no Liessim.
A principal ação que se faz na festa de Pêssar, que é comemorada esta semana, é contar a história da saída dos judeus do Egito, quando foram escravizados por um longo tempo. A história é contada sempre ao redor de uma mesa, reunindo as famílias. E todos os judeus mantêm até os dias de hoje esta tradição. É o momento que a gente pode estar com nossos amigos, fazendo nosso seder, tá todo mundo junto, unido, e isso é muito importante para a amizade de todos. Nas escolas judaicas, brincadeiras são organizadas para passar para as crianças e jovens o significado da festa e reunir todos. É um momento em que a escola está junta e a série, como um grupo, pode colocar nosso judaísmo em prática. Na mesa de Pêssar, as famílias falam da história dos judeus, incluindo as famosas pragas no Egito. A Torá ensina que a palavra Pêssar significa pular, uma alusão ao fato que Deus pulou as casas dos judeus para alcançar os egípcios durante a praga dos primogênitos. E a 10ª praga, um anjo veio e marcou a casa de todos os judeus, para que quando o anjo passasse, os judeus fossem poupados. E as casas dos filhos dos egípcios, olhem bem o que aconteceu com eles. Vai libertar o nosso povo? Não, os judeus são meus. Então, pode esperar. Makat Bechorot, a morte dos primogênitos. Além de se falar da parte histórica, também come-se diversos alimentos e cada um deles tem seu simbolismo. A matzá, que é um pão não fermentado, tem uma importância fundamental na festa de Pêssar. A matzá foi comida pelos judeus, já que não deu tempo de fermentar, na época da escravidão no Egito. 3 matzot são colocadas sobre a mesa, dentro de um pano com divisões, que simboliza os 3 tipos de judeus, Cohen, Levi e Israel. A grande elevação, a grande liberdade que a gente alcança em Pêssar é quando a gente cumpre o Pêssar literalmente da forma que a Torá nos ensina. Ou seja, quando a gente livra a casa completamente de todo o hametz, de tudo aquilo que é proibido em Pêssar. Nós comemos a matzá para revelar o que há de melhor dentro de nós, da nossa alma, e dessa maneira nós atingimos a verdadeira liberdade, aquela na qual a gente se conecta diretamente com Deus. As principais ações de um tradicional seder de Pêssar são a narração da história do Êxodo, beber 4 copos de vinho, além de se comer outras espécies como as ervas amargas. Eu, trabalhando junto com os alunos, tenho como objetivo passar para eles a tradição, a leitura da Gadá, o sentar em torno da mesa, estar com os amigos, estar com a família e, sobretudo, ensiná-los a vivência para que no futuro eles possam conduzir essa mesma festividade, essa mesma celebração na sua família, nas suas próprias casas. Que a cada ano todas as famílias, instituições e escolas continuem mantendo acesa a chama do judaísmo através da história de Pêssar, que foi passada e transmitida de geração em geração. O livro Mengele me condenou a viver, de autoria da escritora e psicanalista Samantha Obadiah, foi lançado no dia 29 de março no Rio de Janeiro. A obra retrata a história de Alexander Lax, sobrevivente do Holocausto que escapou 19 vezes da morte durante sua peregrinação pelos campos de concentração nazistas. Este é o segundo livro que relata a história de Alexander Lax. Mulheres com cimento dentro do útero, crianças que recebiam injeções de gasolina no coração e remoção de cartilagem dos ossos. Essas foram algumas das experiências do Dr. Joseph Mengele contadas no livro. O Comunidade na TV entrevistou Samantha Obadiah, autora do livro, e Alexander Lax, sobrevivente do Holocausto e personagem principal. Como é que é a sua emoção quando vê sua vida retratada nesse livro? A emoção é muito grande, porque quando eu faço palestras, eu sempre fico emocionado. Eu revivo tudo quando eu falo, porque o livro vai ter mais repercussão do que as palestras que eu faço de tantos tempos. Embora pessoas também ficam tão emocionadas quanto eu. E eu espero que o livro também traga a mesma emoção que eu tenho para as pessoas
que vão ler o livro. O objetivo desse livro é, antes de tudo, registrar vários documentos e fotos que Alexander não tinha no primeiro livro e que agora já tem, né? E além desse registro, é muito importante a gente marcar a história da humanidade dizendo isso aconteceu. Como existem pessoas querendo dizer que não aconteceu o Holocausto, e a gente sabe que aconteceu, que Alexander viveu isso, que está aqui para comprovar isso e que nós temos que mostrar a essas gerações vindouras que não podemos esquecer essa atrocidade que a humanidade passou. As pessoas têm que saber que isto sempre de fato aconteceu. Porque muitos e muitos não simplesmente tem pessoas aqui que não sabem o que é o Holocausto e como aconteceu. E este aqui é um depoimento real, porque eu estive lá. É difícil ver o quanto um amigo seu sofreu. É difícil ouvir histórias como as histórias que eram contadas no Holocausto. Mas, ao mesmo tempo, observar a superação do Alexander, junto com todos que estiveram com ele, que hoje estão presentes como sobreviventes, é magnífico. Você perceber que o ser humano pode ser mau, mas pode ser incrivelmente bom e pode se superar. Então, o nosso livro tem mais uma história de superação do que de horror. Então, a nossa ideia é chegar a todos aqueles que defendem o ser humano como igual, justo, sobrevivente daqueles que nos querem mal. Daqui a pouco, vamos conhecer a receita de Knedler com Gilda Zucchini.